Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer um vídeo acerca do e-mail que eu recebi na minha fanpage do Facebook. A pessoa perguntou se a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do mal é realmente literal. Veja bem, gente, para que isso seja literal, nós temos que compreender o QI desse Adão, primeiro tem que ter esse Adão como real, né? Como verdadeiro, que ele não é uma referência de outros contos mitológicos, né? Não tem nada a ver com Enki, com Enlil, com Ea, não tem nada a ver com Adapta, não tem nada a ver com outros contos mitológicos, babilônicos, hititas, etc. e tal. Né? Nós temos que ignorar todos os contos antigos que antecede a história bíblica, que antecede os personagens bíblicos. Nós temos que desconsiderar tudo que é primitivo ou primevo, que antecede essa estrutura chamado Antigo Testamento, ou esses registros orais. Nós temos que ignorar tudo isso. Veja bem, ignorar. Por quê, professor? Porque existem registros muito mais antigos do que uma atestação de um manuscrito, de uma pedra, sobre esse conto do Gênesis. Existem outros registros. Estudiosos fazem menção desses registros. Dentre esses estudiosos, vou abrir minha biblioteca digital, nós temos aqui Gordon e com o endosso de Metzger, tá? Todo mundo conhece Bruce Metzger, David Glynn e tantos outros. Por isso nós temos aqui um comentário excelente de exegética e crítico de John Skinner, tá? Então, não só esses, eu tenho aqui na minha biblioteca aqui mais de 3 mil livros aqui, tudo sobre Gênesis, tá? Então, eu analisando, para não delongar esse vídeo, professor, é literal, veja bem, gente, para que isso seja literal, vou até pegar a narrativa e diz assim, ó, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou a árvore, ok. Olha o que Deus vai dizer para o homem concernente a essa árvore, acho que é no versículo de número 15. Diz assim, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja bem, quando eu chego nessa expressão guardar, ou no verbo guardar, no hebraico que está aqui a expressão olechamerah, tá? Que é a raiz, que é chamar, que é um tronco car, que é voz ativa, no infinitivo. Quando guardar é no sentido de proteger mesmo, literalmente proteger. Tanto que quando o homem comete a sua falha, em Gênesis, acho que é capítulo 3, versículo 15 ou 24, Gênesis 3, 24, olha o que acontece. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir deu uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E se você for pegar o verbo guardar, é a mesma raiz, porém está apenas com a preposição, tá? Tá aqui, ó, o verbo guardar, tá? Lishmor. O que ocorre, senhores? Se é para o homem guardar, e vamos colocar guardar de quem? Ou do que? Veja bem, se é para guardar, ele não tem que ter uma noção de proteção? Ele não tem que ter esse discernimento de proteção? Ele também não tem que ter um discernimento do que é perigoso ou perigo? Aí tem o problema, aí Deus cria o homem, coloca para ele proteger, só que até então, senhores, o homem ainda não tinha comido do fruto, vamos dizer assim. Vamos continuar a narrativa? Aqui, ó, tomou, pois, o Senhor Deus, colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, como que Deus dá uma ordem para o homem guardar uma coisa, quando esse mesmo ainda não tinha esse discernimento que todo mundo fala do bem e do mal? Não tinha esse QI de informação, de saber o que é perigoso. Olha, alguém pode vir aqui e obter desse fruto, então o Senhor mandou eu guardar. Se é para me guardar, porque existe perigo. Mas como você vai saber o que é perigo, sendo que ainda não tinha informação? Então isso caracteriza uma ideologia bem fabulosa do escritor dessa narrativa. Uma vez que o escritor dessa narrativa, ele não desenvolve por si só essa narrativa dessa árvore e de tudo que ocorreu aí nesse jardim. Na verdade, existem registros que antecedem há muito tempo essa narrativa do Gênesis.
Você pode pegar, fala sobre adapta, você pode pegar registros das cartas de Amarna, você pode pegar os registros babilônicos antigos, que falam, registram em Enkidu, que você vai pegar Eridu, vai pegar Enki, Enlil, Ea e tantos outros contos antigos que registram esse desenvolvimento dessa narrativa do Gênesis que chegou até o escritor para trazer isso. O problema é que as pessoas pegam isso como verdade absoluta. E na verdade isso é uma mitologia. E essa mitologia do Gênesis, de Adão, de Eva, de serpente, da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, nada mais, nada menos do que uma adaptação de registros que antecede a vida desse escritor. Ele faz uma adaptação a essa narrativa. Em termos de bibliografia, tem essas duas que eu lhe mostrei, tem muito mais, mas você pode fazer uma pesquisa aí na internet, em sites confiáveis, pode fazer no Gestor mesmo, lá no Gestor, que é um site de revistas científicas, teológicas, com vários especialistas lá, e vocês verão isso. Então essa árvore realmente não existiu. E se vamos colocar que sim, que é verdade. Se é verdade a pergunta, Adão iria guardar, né, cultivar o jardim, guardar do quê? Veja bem, guardar é no sentido de proteger. Para que exista a proteção é necessário que exista o quê? Alguém mal intencionado. E esse que vai proteger tem que ter a concepção que existe algum ser ou algo mal intencionado que possa atrapalhar. Ok? A informação, senhores, essa informação que nós temos nesse registro, se for pegar literal, o que você vai ter que entender? Que Deus chegou para Adão, Adão, venha, sente aqui, Adão, vou te contar como foi toda a criação. Só vou te contar como foi. Eu criei a árvore e tal, eu criei você, lembra onde que te dei de guardar. Entende? Então Deus tem que contar tudo para ele, tudo para Adão. Adão tem um QI absurdo de armazenamento, para depois passar essas informações. Então, professor, não é literal, então essa árvore da vida é mitológico. Professor, mas lá no livro do Apocalipse, vou até pegar a passagem aqui, fala sobre a árvore da vida. Então, vamos ver lá no livro do Apocalipse. Acho que é capítulos... Aqui, 2,7 diz o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor da lei que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Não, então as pessoas vão ter que ter sei lá, né? Vamos pegar como literal, então a pessoa vai ter organismo, tudo para comer, né? Mastigar, etc e tal, aparelho digestivo, alguma coisa assim, né? Apocalipse, deixa eu ver aqui, 9,4, e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, não, isso aqui não, aqui, árvore da vida, Apocalipse 22 diz assim: no meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Bom, isso aqui eu acredito que fala, deixa eu ver, como mostrou o rio da água vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, ou seja, parece que lá na eternidade, né, eu acredito que seja o capítulo 22, não estou vendo o contexto aqui para saber se trata de terra, de um templo na terra, com o trono do Pai e do Cordeiro, menos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo parece que não tem trono, né, do Pai e do Filho apenas, na terra, eu estou imaginando, tá, isso que eu estou falando aqui. Aí não haverá mais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos servirão, contemplarão sua face, não haverá noite, em precisa de luz, de candeia, aquela coisa toda. Bom, depois eu vejo isso aqui, se realmente a cidade é lá no céu, porque se for lá no céu, na eternidade vai ficar complicado, né? Porque está dizendo aqui, ó, que a árvore da vida produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Para que exista mês em mês, na eternidade existe horas, para que exista mês em mês é necessário que exista o ciclo, né? Do sol, etc e tal. Bom, aí cada um fique a pensar, isso é tudo literal, tá? Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Aí tem também aqui, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, que seria do Apocalipse, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, da árvore da vida. Para que existe a árvore da vida se a pessoa já morreu? Não dá para entender algumas coisas, né, como quando as pessoas pegam isso como literal. Então, se é literal, essa árvore da vida é existente, então a pessoa morreu, deixou seu corpo físico aqui, ninguém sabe o que acontece, mas vamos seguir segundo a Bíblia, foi lá para a eternidade, né? Foi lá, encontro de Deus e tal, aquela coisa toda. Já está lá, né? Não está no inferno, já está lá. Aí eu lhe pergunto, para que, se a pessoa já está com a sua imortalidade,
Para que do fruto da árvore da vida? Vai gerar mais o quê? Que vida que é essa? Isso é para vocês pensarem, senhores. Não é porque está na Bíblia, qual o modo das pessoas, porque está na Bíblia é verdade absoluta. Não, senhores. Pesquisem, como Gênesis. Sobre o Apocalipse, tem o meu vídeo sobre a canonização do Apocalipse. Mas procura um pouco mais detalhadamente as narrativas do Gênesis, faça a pesquisa. Do que é mais antigo do que o Gênesis, vocês verão que não passa de mitologia. Essa árvore da vida não existe. Nunca existiu a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Se come um fruto, se tem o conhecimento do bem e do mal, voto. Se é literal, eu quero que alguém me responda por que Deus colocou Adão para guardar o jardim do Éden. Guardar. Se é para guardar, ele tem que ter o quê? Uma concepção do que é o mal. E como que ele ia ter essa concepção do mal, ou de uma má intuição, se ele ainda não tinha comido o bendito do fruto? Ok? Essa é a perguntinha que eu deixo para o senhor. Se é literal, tá? Se é literal, me respondo isso. Ah, professor, ele guardou por causa da serpente. Então ele já sabia que a serpente era mal intencionada? Ele já conhecia a serpente? Estão entendendo o raciocínio? Para quem é fundamentalista. Pega tudo que é literal na Bíblia. Mas como é mitológico, serpente é mitológico, é tudo mitológico. Serpente falando, tudo mitológico. Isso está nos contos mais antigos. Mas para quem acredita, está aí a pergunta. Adão teria que guardar o quê? E de quem, se ele ainda não tinha comido o fruto, para discernir entre o bem e o mal. Tá certo? Sucesso a vocês. Até a próxima e tchau, tchau.